Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 21, o Senhor Jesus contando a história de Lázaro e do homem rico. Ele nos diz que Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Ultimamente temos falado sobre essa expressão que o Senhor Jesus fala aqui no final, que até os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. E hoje nós gostaríamos de chamar a atenção para algo importantíssimo, porque o Senhor Jesus ele fala de cães aqui. Mas como é que tudo isso começou? Como é que essa situação começou? Nós vemos aqui que chegou ao ponto dos cães virem lamber as suas feridas, mas a questão é como é que tudo isso começou? Porque isso certamente não começou com cães. Certamente começou com o quê? Com um cão. Um cão vinha, lambia a ferida, tal, sei lá como é que funciona isso, ele ia lá, lambia a ferida, mas aí isso se repetiu algumas vezes tal, e outro cão viu esse cão fazendo isso, via esse cão fazendo isso, e esse cão começou a fazer também. Porque animal é assim, ele vê um fazendo outra coisa, ele quer fazer a mesma coisa também. Mas daqui a pouco já não era mais um, eram dois. Aí vai lá, aparece um terceiro cão, que vê esses dois fazendo isso aí. Daqui a pouco esse terceiro cão tá também fazendo isso. Daqui a pouco é quatro, daqui a pouco é cinco, daqui a pouco são cães. Não é mais um cão, mas veja. Tudo começou com o quê? Tudo começou com um. Começou com um. Mas houve um momento em que deixou de ser um e passou a ser o quê? E passou a ser vários cães que vinham lamber as feridas de Lázaro. Mas tudo começou com um. E essa situação, essa realidade que aconteceu com Lázaro, ela nos faz pensar na condição espiritual de muitas pessoas hoje, porque tem muitas pessoas, né, que um dia estiveram bem, firmes e tal, serviam, se davam, se entregavam, cheias de Deus, cheias da presença de Deus, estavam ali buscando, estavam ali se dando, se entregando, se doando, servindo. Eram pessoas de Deus, eram pessoas cheias do Espírito Santo, estavam ali. Mas hoje essas pessoas estão mal. Estão perdidas, afastadas, distantes. Estão de uma forma totalmente oposta àquilo que elas eram, né? O que mais tem por aí são situações assim, em que aquela pessoa que estava ali servindo a Deus, se dando para Deus, fazendo a vontade de Deus hoje, você olha para ela e você não vê mais nada disso nela. Mas nós precisamos pensar em como é que tudo isso começou. Porque como nós vimos na situação de Lázaro, Lázaro estava falando do problema físico, né? Os cães vinham lamber essas feridas, mas tudo começou com... Tudo começou com um cão vindo lamber. Aí daqui a pouco eram dois, daqui a pouco era três, daqui a pouco era quatro, daqui a pouco era cinco, enfim. E aí foi indo até que chegou ao ponto de serem cães vindo lamber as suas feridas. A mesma coisa tratando-se, agora levando para a questão espiritual. Você vê, hoje tem pessoas que estavam bem e hoje não estão mal. Estavam firmes e hoje estão caídas. Estavam perto e hoje estão longe. Mas como é que tudo isso começou? Isso começou com uma coisinha que a pessoa, ou melhor, que veio, como vem, né? Isso começou com uma coisinha que veio, um pensamento, um sentimento, um desejo que veio ali, tentando entrar dentro da pessoa. Claro, veio de onde? Veio do Satanás, tentando entrar dentro da pessoa. E a pessoa ali, ela, apesar de ser de Deus, ela não, sabe, pensou que não era nada, pensou que não faria diferença, pensou que não mudaria em nada, mas... E, e ela, com esse pensamento de que não faria diferença, de que não mudaria nada, ela deixou aquilo entrar. Um pensamento, sentimento, eu não vou ficar aqui enumerando, né? Porque cada um sabe o que aconteceu consigo, na verdade. Um pensamento, sentimento, desejo, algo entrou.
Algo que a pessoa achou, não, isso aqui não é nada, né? Isso aqui é besteira, isso aqui é bobagem, isso aqui não, não, eu sou de Deus, isso aqui não vai atrapalhar, não, isso aqui não vai me, me prejudicar, não. Então ela deixou entrar. E se ela deixou entrar, aliás, então ela abriu a porta. E se ela abriu a porta, entrou. Mas aí, essa coisinha que entrou abriu a porta para outras coisas. Abriu a porta para isso, abriu a porta para mágoa, abriu a porta para orgulho, abriu a porta para os maus olhos, abriu a porta para a maldade, abriu a porta para a hipocrisia, abriu a porta para o egoísmo, abriu a porta para o pecado. Mas tudo começou com o quê? Tudo começou com uma coisinha. Tudo começou com um. Daqui a pouco veio outro, e veio mais outro, e veio mais outro, e veio mais outro, e foi entrando, e a pessoa deixando ele. E foi entrando e ela deixando entrar. E daqui a pouco, como é que está aquela pessoa? Como é que está aquela pessoa que estava bem espiritualmente? É claro que isso não acontece da noite para o dia ou do dia para a noite. Isso acontece com o tempo. Isso acontece com o tempo. A pessoa começa a deixa essa uma coisa entrar. Daqui a pouco vão vindo as outras, gradativamente vão vindo as outras, vão entrando, e vão, silenciosamente. É como aquele ladrão que entra no banco. Ele entra sem fazer barulho. É como o ladrão que vai roubar a casa. Ele entra sem fazer barulho. E entra um, e entra dois, e entra três, e entra quatro. Quando vai ver, a casa está tomada de criminosos. Que fazem o quê? Que levam tudo. Então é isso. A pessoa deixa um entrar, daqui a pouco vem outro, entra, daqui a pouco vem mais outro, e mais outro, e mais outro. E quando vai ver, o estado da pessoa é irreconhecível. É o que tem acontecido com muitas pessoas que hoje se encontram afastadas, que hoje se encontram perdidas, que hoje se encontram caídas, mortas, mornas, frias, espiritualmente falando. E aconteceu isso aí. Você vê a pessoa mal, você vê a pessoa lá mal, caída, entregue. Mas começou como? Começou com um. Não começou com aquele negócio estrondoso, não, foi um, como exemplo de Lázaro. Veio um cão, daqui a pouco veio dois, daqui a pouco veio três, mas começou com quantos? Começou com um. Você vê lá a pessoa mal, a pessoa no vício, a pessoa na prostituição, a pessoa servindo ao diabo, mas um dia ela estava servindo a Deus. Só que começou com quantos? Começou com aquele que parecia inofensivo, aquele que parecia que não iria prejudicá-la. Então ela fez o quê? Ela abriu a porta para quê? Aí daqui a pouco aquele que parecia que não ia prejudicar, ela trouxe outro. E daqui a pouco ele traz mais outro. Daqui a pouco ele traz mais outro. Porque assim, uma coisa puxa a outra. O abismo puxa outro abismo, né? Isso está escrito. O abismo puxa outro abismo. E vai entrando, e vai entrando. Quando vai ver. Você vê o exemplo do diabo. O diabo era um anjo de luz. Aí ele deixa uma coisa ruim entrar. Daqui a pouco entra outra, daqui a pouco entra outra, daqui a pouco. E vai entrando. E quando vai ver, olha quem ele se tornou. Ele era a luz. Hoje só tem trevas. Você quer exemplo melhor do que esse? Mas é o que está acontecendo com muita gente. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Elas também um dia eram luz. E hoje, você olha para elas e só vê trevas. Por quê? Começou com um. E aí foi outro, mais outro. Um foi chamando o outro. Um foi chamando o outro. Uma coisa foi abrindo a porta para outra. Mas por que tudo isso? Porque um dia ela decidiu abrir a porta para aquilo. Então aquilo foi abrindo a porta para as outras coisas. A partir do momento que aquilo entrou dentro dela, aquilo ali começou a abrir a porta para outras coisas. É como se, por exemplo, a pessoa está lá. Só um exemplo, né? Claro que ninguém faria isso literalmente. A pessoa vai lá e abre a porta para o ladrão entrar na sua casa. O que esse ladrão vai fazer? Ele vai abrir a porta para outro ladrão. E esse outro ladrão vai abrir a porta para outro. Daqui a pouco quando vai ver, a casa da pessoa está tomada de ladrão. Mas quem que foi a primeira a abrir a porta? Foi ela. Ela abriu a porta para um. Quando foi ver, já tinha um monte. Quando foi ver, já tinha vários.
Quando foi ver, a casa estava tomada de ladrão, que veio só para levar aquilo que ela tem. Assim acontece espiritualmente, a pessoa abre a porta para um. E esse um que já está dentro, ele faz o quê? Ele abre a porta para outro. E o outro vai abrindo a porta para outro e daqui a pouco a pessoa está como tomada daquilo que não presta, daquilo que é mal. E isso reflete nas suas escolhas, isso reflete no seu interior, porque você imagina uma pessoa cheia de coisas ruins dentro de si. O que essa pessoa vai fazer? Ela só vai fazer escolhas ruins, ela só vai fazer o que não presta, ela só vai fazer aquilo que é mal. Ela vai estar mal e vai fazer aquilo que é mal. Por quê? Porque só tem coisa ruim dentro dela. Mas por que só tem coisa ruim? Porque um dia ela abriu a porta por uma coisa. E essa coisa abriu a porta para todo o inferno entrar. Você tem que entender uma coisa. Não vai começar com uma coisa grande. Não vai. Vai começar com uma coisa pequena. Mas é aquela coisa pequenininha que você acha inofensiva, que você acha que não é perigosa, que você acha que não vai fazer mal nenhum. Ela vai abrir a porta para outras coisas que são perigosas. Que não são indefesas, mas que são prejudiciais a você. Entenda isso. Vai começar com um, mas daqui a pouco é o quê? É um monte. Então se você abre a porta para um, você vai acabar abrindo a porta para os outros também. E talvez até já abriu. E talvez até já está com os outros aí dentro disso. Eu gostaria de falar com dois tipos de pessoas. Primeiro com você, que está aí paquerando, flertando, namorando o pecado. Você está aí pertinho do pecado, pertinho do buraco. Você está achando que não é nada, você está achando que não é bem assim, você está achando que... Começa assim, lembra do que falamos, começa com quantos? Começa com um. Daqui a pouco não é mais um, é dois. Daqui a pouco não é mais dois, é três. Daqui a pouco não é mais três. E quando vai ver, lembre-se que nós estamos falando do seu interior. Lembre-se que nós estamos falando da sua alma. Se perde, quem se perde é você, não é outra pessoa não. Você tem que guardar a sua salvação como o bem mais precioso que você tem. Isso se ela é importante para você. O problema é que com o tempo a pessoa começa a considerar a salvação como algo que não é mais importante. Ela começa a considerar outras coisas como algo importante e começa a esquecer da sua salvação. O conselho é: tome cuidado. Tome cuidado, especialmente com aquelas coisas pequenas, que parecem inofensivas, que parecem indefesas, porque são essas coisinhas aí que abrem a porta para o inferno entrar. Como falamos, o diabo não vai chegar com uma coisa grotesca, uma coisa, sabe, que dá muito na cara. Ele vai chegar com coisinhas pequenininhas. Começa com um, não começa com um monte, não vem 7 de uma vez, era um. Mas depois, daqui a pouco tá vindo 7. Por quê? Porque a pessoa deixou um entrar. Deixou um entrar, meu amigo. Esse um vai trazer outros iguais a ele. Então é aí que você tem que ver. Porque é você, a sua vida, a sua alma. Você não abriria a porta pro ladrão entrar na sua casa. Mas você sabe que o ladrão, o diabo, ele não vem como ladrão. Ele vem de terno e gravata. Ele vem como mocinho, ele não vem como bandido. Você não abriria a porta para um cara armado entrar na sua casa, com certeza. Mas se aparecesse um cara de terno e gravata lá, se aparecesse uma pessoa bem vestida, se aparecesse uma pessoa de aparência, se aparecesse uma pessoa famosa, você certamente abriria a porta para essa pessoa. Mas quem que você acha? Só uma ilustração. O diabo vai usar exatamente isso. Aquilo que você pensa que não vai te fazer mal. Aquilo que você pensa que não vai te prejudicar. Então, o conselho é esse: tome cuidado. Eu não estou falando isso por mim, eu estou falando isso por você, pela sua alma. Porque se você não tomar cuidado, é você, a sua alma.
Nós sabemos onde tudo começa. Começa com quantos? Começa com um. Não começa com um monte, não. Não começa com vários, não. Começa com um. Se a pessoa abre a porta para um, daqui a pouco tem um monte. É ilusão achar que você vai abrir a porta para um e os outros não vão entrar. É ilusão. É engano. E por esse engano, tantos têm caído. E por esse engano, tantos têm se perdido. Porque pensam, eu só vou deixar entrar isso aqui. Eu só vou abrir a porta, eu só vou abrir a porta para isso aqui. Mas daqui a pouco, quando vai ver, tem um monte lá dentro. Tem um monte de demônios dentro da pessoa. Tem um monte de mal dentro da pessoa. Por quê? Ela abriu a porta para um. E aquele um trouxe os outros. É isso que você quer que aconteça com você? É isso? Eu creio que não. Como falamos, você não abriria a porta para o ladrão entrar na sua casa. Mas o ladrão, espiritualmente falando, não vai vir a caráter. Ele vai vir como algo que não parece ser ele. Mas aí está na responsabilidade de cada um. Cada um precisa proteger a si, cada um precisa defender a si. Porque se você não protege a sua alma, se você não protege a sua salvação, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. Então, preste atenção. Veja o que está entrando. Veja com atenção, com cautela o que está entrando. Porque isso vai acabar trazendo outras coisas. E se você diz assim, infelizmente eu já deixei entrar. E isso trouxe um inferno para mim. Mas eu não quero mais isso. Eu não aguento mais isso. Você que se afastou, você que se perdeu. Você que está caído, caída, apagado, apagada, morta, morna, fria espiritualmente. Hoje você tem uma oportunidade de mudar essa situação, se você quiser. Se você crê que isso pode ser mudado, se você quiser mudar essa situação, você vai fazer isso aqui agora. Sem olhar para trás, sem olhar para nada. Você simplesmente vai tomar uma decisão e pronto, já era. É isso. Para nós tomarmos uma decisão, nós temos que ignorar o que estamos vendo, o que estamos sentindo e temos que tomar tão somente a decisão que precisamos tomar. Ponto. O que eu sei que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho que tomar uma decisão, o resto não me interessa e nem me importa. Então, se você quer fazer isso, se você quer tomar essa decisão, fale com Deus aí onde você está. Você que caiu, você que se perdeu, você que se afastou. Você entende como tudo isso começou? Começou com um, mas hoje não é mais um, não. Hoje, desculpe falar, às vezes está um inferno aí dentro. Dentro de você está um inferno, porque você não tem paz, você não tem descanso, você não tem sossego. Você não consegue descansar. Você está fraco, fraca. Se você quer ajuda, fale com Deus agora. Fale com Ele nesse momento. Faz a sua oração. Fale aquilo que você precisa falar. Eu não sei como você está. Então ninguém melhor do que você para descrever como você está. Faça isso nesse instante. Tome essa decisão. E decida, a partir de hoje, deixar o pecado. O pecado que um dia você deixou entrar. Que não veio como pecado. Veio disfarçado. Mas hoje você sabe que é pecado porque te afastou de Deus, porque te enfraqueceu, porque te destruiu, porque acabou com você. Hoje você entende que isso é errado. Então tira isso fora. Tira isso fora. Por você, pela sua alma. Tira essas coisas ruins de dentro de você. Se liberta dessas coisas ruins nesse momento. Para que a presença de Deus possa voltar a você nesse instante. Faça isso. É pela sua decisão, pela sua atitude de tirar, de remover, de limpar. Você recebe paz aí onde você está. Você recebe a força de Deus aí onde você está. Você recebe Deus aí onde você está. Por essa decisão, por essa escolha que você faz, Deus se manifesta nesse momento dentro de você. Receba isso agora. Tenha isso aí agora. Seja livre de todo o mal. Encontre Deus nesse momento. Em nome do Senhor Jesus.
E o que você precisa fazer agora é aquilo que falamos há pouco. É prestar atenção. Vai começar com um. Não vai vir um monte de uma vez, vai vir um. Porque ele sabe que se um entrar, depois o trabalho é facilitado. Se um estiver dentro, ele vai conseguir levar os outros a entrarem também. Então não abra a porta para nada que não seja Deus e as coisas de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que eu não preciso. Tem coisas que são desnecessárias. E essas coisas eu tenho que passar longe. A palavra de Deus nos orienta a fugir da aparência do mal. Não é do mal, é da aparência. Então quer dizer, só parecer que é errado, meu amigo, basta. Só parecer que vai desagradar a Deus, basta para mim cair fora. Só ter uma sombra de algo que vai desagradar a Deus, basta. É assim que nós temos que ser quando se trata de alma. Não se pode brincar com alma, não se pode brincar com a eternidade, porque é a sua alma, é a minha alma. Não é a alma de ninguém, não. Nós temos que zelar por aquilo que temos. Porque se nós não zelarmos por aquilo que temos, nós vamos perder. Você entende isso tratando dos seus bens. Então entenda isso tratando também da sua alma. Mas se você quer que ela seja salva, zele por ela, cuide dela. Cada dia, cada momento, cada instante. Se envolvendo com Deus, com as coisas, se enchendo das coisas de Deus. E não permitindo com que nada de ruim venha entrar dentro de você, para que você esteja bem com Deus e permaneça nessa condição até o final. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai colocou cada uma dessas almas nas tuas mãos. Dê a elas forças, meu Deus, para que elas permaneçam nessa fé até o final do caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.